Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, o programa da família capixaba. Aqui comigo, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Pastor, uma grande alegria ter o senhor aqui participando do nosso programa. É um privilégio e eu espero que o programa de hoje, que vai tratar de um assunto tão importante, possa ser uma bênção para a sua vida e para a sua família. Ok. Pastor, nós vamos para uma breve exposição do que é a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e em seguida voltamos com o tema do programa. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema violência. E eu vou começar aqui conversando com o pastor Hernandes a respeito de uma das mais agressivas formas de violência, a violência doméstica. Pastor Hernandes, na história da humanidade, nós temos no relato, no livro do Gênesis, que Caim matou o seu irmão Abel, o primeiro ato de violência no seio da família. Como o senhor tem visto a manifestação da violência nos lares, nas famílias brasileiras? Ô Jailton, esse é um dos assuntos mais angustiantes da sociedade brasileira. Eu li um relato a semana passada de que 30% das mulheres assassinadas no Brasil são assassinadas pelo marido, ou pelo ex-marido, pelo namorado ou pelo ex-namorado, ou pelo noivo ou pelo ex-noivo. Ou seja, a grande parte da violência da sociedade emana de dentro da própria casa, da própria família. Ali, certa feita, uma estatística aqui no Brasil de que o lar, hoje, é o 5º lugar mais perigoso para se sobreviver. Ou seja, aquele local que deveria ser a cerca protetora, aquele ambiente de aconchego, de segurança, de refúgio, tornou-se um lugar hostil. E o que é interessante, pastor Jailton, é que a sociedade, sem talvez perceber isso, trabalha quase que declaradamente, às vezes sutilmente, mas para desconstruir a família, para se minar os alicerces da família. E esta é uma ação suicida, porque ao se destruir os valores da família, ou se não cultivar os princípios e preceitos que sustentam a família, nós estamos destruindo a sociedade. Nós estamos levando a nação à bancarrota.
Porque o que é o todo, se não a união das suas partes? Uma sociedade não pode estar bem se as famílias que a compõem estão doentes. O Brasil não pode estar bem se a família, ou as famílias que compõem a nação, estão sendo minadas e atacadas de uma forma tão cruel e tão avassaladora. A violência doméstica é uma realidade, infelizmente, uma triste realidade, historicamente, como o senhor está dizendo. Começa lá com a primeira família, lá no Éden, né? Mas desde o primeiro casal. Mas isso está se agravando de uma maneira tão assustadora nos nossos dias. Nem sempre a violência no lar, ela se materializa com a agressão física. A agressão física é uma forma de violência, porém, não a única forma. Há outras formas de agressão, como, por exemplo, o silêncio e a indiferença. Como o senhor avalia essa questão do silêncio e da indiferença como instrumento de agressão ao outro? Eu li certa feita que o antônimo, o oposto de amor, não é ódio, é indiferença. Não tem nada que machuca mais o ser humano do que você ignorar a outra pessoa. A pessoa está ali fisicamente, mas você não a considera, você não olha para ela, você a trata ou com desprezo ou com total indiferença. Isso é uma agressão. Por quê? Porque todos nós temos necessidade de sentirmos amados, valorizados, acolhidos. Uma pessoa que está dentro de uma família e ela não é aceita, não é acolhida, não é recebida, ou, por exemplo, cada cônjuge, o marido ou a mulher, vivem debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, mas cada um tem sua agenda. São pessoas egoístas, que não partilham a vida, que não compartilham seus sonhos, suas lutas, suas alegrias, se excluem mutuamente, ou os filhos que rejeitam os pais, ou os pais que rejeitam os filhos. Essa indiferença ou essa rejeição, seja ela declarada ou velada, é a gênese, a origem de tantas guerras ou tantos desajustes sociais de pessoas que vão expressar essa dor, ou essa mágoa, essa revolta lá na rua, através de uma terrível violência que vai atingir tanta gente. Pastor Hernandes, falamos a respeito da agressão física, da agressão que é constituída por meio do silêncio, da indiferença, mas o que dizer da agressão verbal? Quantas vezes dentro do lar, palavras duras, ríspidas, palavras carregadas de ódio, ferem e machucam tanto quanto as agressões físicas? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja bem, a Bíblia diz em Provérbios 18, 21 algo incrível. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, preste atenção. Você pode matar ou dar vida a um relacionamento dependendo da maneira como você se comunica. A sua língua é como uma espada. A Bíblia diz que a língua é como um fogo, como um veneno. Se você machuca as pessoas com palavras, se você é um crítico, quanto mais, se você só olha o lado negativo das pessoas e isso você fala com dureza no trato, você mata com a sua língua. O projeto de Deus é que nós tenhamos a nossa fala como remédio, como terapia. Se eu não posso falar uma palavra boa para alguém, o silêncio é melhor. O silêncio é de ouro. Então a nossa palavra precisa ser uma palavra que traga esperança, que traga cura, que traga alívio, que traga restauração. E não uma palavra dura que provoca feridas, que machuca e massacra as pessoas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz o teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que
que brote e cresça mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. No caso do Brasil, a ocorrência de 50 mil homicídios por ano serve para mostrar a gravidade do problema e a necessidade urgente de se buscar soluções no sentido de se frear o máximo possível a violência, sem com isso fomentar ou gerar ainda mais violência. Agora, no segundo bloco do nosso programa, nós vamos tratar a respeito do tema violência no âmbito externo. Nós percebemos que a nossa sociedade está cada vez mais refém do medo, insegura, com pânico da violência. As casas parecem verdadeiras fortalezas. O que provoca essa violência no âmbito externo? Pastor Jailton, a violência, ela brota do coração. É do coração que surgem as guerras, as malquerenças, o ódio, a ira, a vingança. Quando isso não é tratado, isso vaza, claro, dentro da família. Então a família está disfuncional, tantas vezes, é geradora de tensões e de conflitos, e esses conflitos transbordam para além da fronteira da família. Chegam às ruas, chegam às cidades, aos campos, às nações. Nós hoje estamos vivendo um período dramático, por exemplo, da violência produto das drogas, do narcotráfico. Traficantes, às vezes, de dentro das prisões de segurança máxima, comandam o crime fora. Estamos vendo hoje a violência no trânsito. Estamos assistindo à violência em algumas regiões do Brasil, onde a lei é a lei do trabuco, do crime de aluguel. Vivemos hoje o drama da violência, dos assaltos, dos arrombamentos. Como o senhor disse, nós estamos inseguros, colocando muros mais altos, cerca elétrica, cães de guarda, sistemas de segurança de carros blindados, gente andando com segurança para todo lado, e muitas vezes nos sentindo acuados dentro de casa, com medo de sair à rua por bala perdida. A violência, você não sabe quem está do seu lado. Estamos vendo hoje o problema gravíssimo de pessoas doentes que chegam numa escola, como aconteceu em Goiânia, atirando nas crianças, como aconteceu lá no norte de Minas Gerais. Um homem chega e bota fogo no corpo e queima as crianças numa creche. Como aconteceu na cidade de Dallas, o camarada leva todo um aparato de guerra para dentro de um quarto de um hotel e dispara de lá de cima sobre uma multidão. A violência do problema da intolerância religiosa, o Estado Islâmico hoje. Então, as guerras, a ameaça de uma guerra nuclear.
Mesmo diante de tanta devastação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, estamos aí pisando em ovos. O mundo é um mundo de violência. Essa é uma realidade muito triste, muito triste. Não seria esse excesso de violência, ou até mesmo a presença da violência, a consequência imediata da ausência de Deus no coração das pessoas? Pastor Jailton, isso é o diagnóstico preciso. Por quê? Porque, a não ser que Jesus, o príncipe da paz, governe a nossa vida, todo o potencial da violência está no coração do homem. O homem caiu em pecado e miséria. E algumas pessoas dizem que o homem, isso vem lá de John Locke, que diz que nós somos uma tábua rasa, uma folha em branco, nós somos produto do meio. O filósofo estava errado. Estava errado. O homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. Não é o meio que nos corrompe, o nosso coração é corrompido. E a não ser que o nosso coração seja tratado, nós vamos ser os agentes de violência. E a não ser que cada um de per si se entregue a Jesus Cristo, Filho de Deus, o Príncipe da Paz, ele vai ser um agente de violência, ou de uma forma ou de outra. Então, a ausência de Deus, sim, é a principal causa da explosão da violência, seja interna, seja externa, seja dentro do lar, seja na sociedade, seja entre as nações. Vivemos dias de muitas tensões, de muitos conflitos, de muitas apreensões. E nós, todos nós, temos a responsabilidade na promoção da paz, na promoção da convivência fraterna e pacífica. A igreja é uma agência que pode nos habilitar no exercício da pacificação nos nossos relacionamentos? Penso que uma igreja comprometida com a palavra de Deus, sim. Porque há muitas igrejas onde muitas vezes a intolerância, o preconceito é tão grande que ela também é geradora de tensão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Uma igreja que tem compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus, com o ensino fiel da palavra de Deus, ela é sim um elemento de repressão da violência e da promoção da paz. Tanto é isso, pastor Jailton, que Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra. O sal inibe e coíbe a decomposição. É na medida em que a igreja, como sociedade saneadora, como sociedade transformada e transformadora, tem a sua presença na sociedade, ela vai refriando o mal. Por exemplo, é muito raro você encontrar, a não ser uma pessoa disfuncional ou doente, um cristão genuíno ser agente de violência. Assassinato, roubo, sequestro, violência, seja doméstica, seja na rua. Então, por quê? Porque o evangelho que a igreja anuncia transforma o homem. O camarada era um bêbado, hoje ele é sóbrio. Ele roubava, hoje ele trabalha com integridade. Ele era violento com as pessoas, hoje ele é cordato. Era um marido que traía a esposa ou batia na esposa, ou uma esposa que era ranzinza com o marido, hoje trata com dignidade o seu cônjuge, que maltratava os filhos, hoje trata os filhos com carinho e afeto, que desonrava os pais, hoje obedece os pais. A igreja que prega o evangelho, que transforma vidas, ela é uma fonte promotora da paz na sociedade, com certeza. E nós queremos convidar você a conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho da Graça, do Evangelho que transforma, do Evangelho que traz vida, do Evangelho que promove a concórdia, a fraternidade e o respeito. A primeira igreja presbiteriana de Vitória está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha. Venha nos fazer uma visita, traga a sua família, somos uma igreja fraterna e acolhedora e queremos lhe receber para compartilhar com você a paz,
a paz de Deus que é derramada em nossos corações. Aguardamos por você. Não saia daí. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Deus o abençoe. No nosso último bloco, nós vamos tratar ainda a respeito da questão da violência. Porém, antes, eu quero lhe dizer algo novo no nosso programa. Você que tem uma dúvida teológica, escreva para ipbvit@ipbvit.org.br. Apresente a sua dúvida. Aqui no programa, o reverendo Hernandes estará expondo as Escrituras e assim respondendo a sua pergunta. E eu então começo, pastor Hernandes, com uma pergunta aqui. A pergunta é: como, à luz da palavra de Deus, resolver o problema da violência? Bom, esse não é um problema simples, né? Porque você vê que a violência está dentro do coração, dentro da família, dentro da sociedade, dentro das escolas, dentro das empresas, entre as nações. É complexo o problema. Mas você resolve o geral a partir do particular. Na medida em que você leva um cidadão a conhecer a Cristo, o príncipe da paz, e a essa pessoa ter uma experiência de conversão, de novo nascimento, onde ela recebe um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, com novos valores, com novos princípios, essa pessoa se transforma de um agente de violência num pacificador. Um pacificador. Segundo, o Evangelho de Jesus Cristo leva aquela pessoa que sofreu um ato de violência a não revidar, porque violência gera violência. Ódio produz mais ódio. Quem fere o outro acaba recebendo em troco outra ferida. Então, como o Evangelho muda isso? Aquela pessoa que foi agredida e alvo e vítima da violência, em vez dela dar o troco numa vingança, ela perdoa. Ela paga o mal com o bem. Isso não é natural. Isso não é porque eu tenho uma boa formação familiar, recebi uma boa educação, ou eu tenho uma personalidade dócil, ou sou uma pessoa de bom trato. Não, não, não. Só a graça de Deus nos capacita a perdoar. Jesus Cristo disse: se alguém ferir a tua face, volta a outra. Se alguém te constranger aí uma milha, vai duas. Se alguém quer tomar a sua túnica, dê a capa também. O que Jesus está tratando aqui? Não é de ação, é de reação. Eu posso viver com meu vizinho 20 anos, porta a porta, e tratá-lo muito bem, até o dia que ele não me afrontar. Ou seja, eu tenho facilidade de ação, mas a minha dificuldade é de reação. O Evangelho me dá graça e poder para reagir transcendentalmente. Ou seja, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Por quê? Pagar o bem com o mal é demoníaco. Pagar o mal com o mal, ou o bem com o bem, é humano. Mas pagar o mal com o bem é divino. Só Deus pode nos capacitar para isso. Pastor Hernandes, essa questão do poder do Evangelho na transformação do homem para que, em recebendo o mal, ele possa oferecer o bem, é algo sobrenatural ou o homem pode produzir isso em si mesmo? É absolutamente sobrenatural. A nossa inclinação, pastor Jailton, à luz da palavra de Deus, o senhor bem conhece isso, é para o mal. A nossa inclinação é dar o troco. Se alguém me feriu, eu firo também. Se alguém falou mal de mim, eu falo também. Se alguém me deu um tapa, eu dou outro maior.
Se alguém me fez alguma coisa que me prejudicou, eu procuro fazer uma coisa maior para ela ainda. Isso é o natural do ser humano. É o revide, é a vingança. Mas a Bíblia diz assim, não vos vingueis a vós outros, amados. Dai lugar à ira, porque a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Deus é o Deus da justiça, mas eu não devo exercer com as minhas próprias mãos essa justiça. Ao contrário, eu devo amar aquele que me odeia e devorar por aquele que me persegue. Este é o poder do Evangelho. Vou dar um exemplo muito simples para você entender. Dean Elliott foi um missionário que foi morto pelos índios no Equador. Ele queria pregar a palavra de Deus para os índios, ele foi levar o evangelho da esperança e da paz e da salvação para os índios, e os índios o flecharam e o mataram. Qual seria a reação da esposa ao ver o seu marido buscando levar a paz para aquelas pessoas, ser assassinada por elas? Vingança? Ódio? Esse é o natural do ser humano. O que é que ela fez? Ela se preparou. E ela foi exatamente levar a mesma mensagem da esperança e da salvação para aqueles índios que mataram o seu marido. Só o Evangelho produz isso. Só o Evangelho transforma alguém que, talvez pela justiça, pudesse dar o troco e reverter isso e agir com graça, com misericórdia e com amor. Eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a amar os nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos fazem mal, porque o ódio pode ser vencido, e vencido pelo amor. As feridas da alma podem ser superadas pelo perdão. O perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão faz tudo novo na nossa vida, e só Jesus nos capacita a perdoar. Pastor Hernandes, a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória é uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho, uma igreja empenhada em anunciar o poder do Evangelho para transformar a vida das pessoas. Eu gostaria que o senhor fizesse um convite ao nosso telespectador para que ele conhecesse a nossa igreja, a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. É um prazer. Pois bem, a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está lá na Avenida Beira-Mar, 1025. É uma igreja histórica na nossa cidade, uma igreja séria, que tem credibilidade, de integridade na nossa cidade. E você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família. Nós queremos ser uma bênção na sua vida. Nós não estamos interessados no seu dinheiro, nós não estamos interessados em explorar você, nós estamos interessados em ajudar você, em pastorear você, em cuidar de você e da sua família. Você é o nosso convidado, venha, participe conosco. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 da manhã e às 7 da noite, escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, exatamente às 10 horas da manhã, e também às quartas-feiras, às 7h30 da manhã. Você e sua família são os nossos convidados. Nós estamos encerrando mais um programa a cada dia. Porém, antes, eu quero convidar você a escrever para ipbvit@ipbvit.org.br, fornecer os seus dados e você receberá gratuitamente o guia devocional Cada Dia, trazendo mensagens edificantes para a sua vida. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus o abençoe. Nosso carinho, nosso abraço a todos. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.